O que é que vai acontecer? A seguir a isto, nós vamos produzir muita legislação, a que ninguém vai ligar nenhuma. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. As estradas reviradas como se fossem tapetes de alcatrão, separados da terra onde parece que apenas as pousaram. Aluimentos de terras a porem em risco habitações construídas na parte baixa desses terrenos acidentados. As inundações e as cheias que vemos todos os anos, mas agora com mais água, depois de um comboio de tempestades ter trazido rios atmosféricos que fizeram transbordar os nossos rios. Ligamos a televisão e já não está lá o Distrito de Leiria, mas os efeitos Cristine ainda se fazem sentir. O que vemos agora na TV, e outros têm o azar de viver na pele, foi causado pelo arrebentamento de um dique no Mondego, despejando água sobre um aterro que suportava a entrada numa ponte da autoestrada que liga as duas maiores cidades do país. Já não é só de Leiria que se fala, nem só de Coimbra, mas do país, de norte a sul. Mas se toda esta chuva fez todos estes estragos, não será melhor garantir que quem gere as infraestruturas está a fazer a manutenção a que está obrigado e tem capacidade para fiscalizar o estado das coisas? À procura de respostas, conversamos com o engenheiro civil Carlos Martins, especialista em estruturas. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva, engenheiro Carlos Martins, direto ao assunto, com as estradas que vimos reviradas em Arrodas dos Vinhos, mas não apenas, o dique de Mondego que rebentou, o viaduto na A1 em sequência deste rebentamento do dique na zona de Coimbra, deslizamentos em terras em várias geografias. Precisamos de uma grande operação de fiscalização às infraestruturas, pelo menos nas áreas afetadas por este comboio de tempestades. Muito obrigado pelo convite. Certamente. É pena que seja sempre reativo. Não será o único segmento da atividade do nosso país em que se funciona por reação, embora existam até alguns bons exemplos. Eu vou aproveitar até para mencionar um caso considerado único no país, de uma forma preventiva, num tipo de entidade que normalmente são muito passíveis relativamente a estas questões. Estas inspeções deviam fazer parte de um protocolo e não só nas grandes vias como as autoestradas, as grandes pontes, mas também, e eu mencionei isso recentemente, a nível concelhio, a questão de se fazerem essas inspeções. E há um caso que eu gosto de mencionar, e até porque fui, digamos, o veículo de realização, foi um concelho aqui no Algarve que há cerca de 5 anos resolveu fazer uma inspeção a todas as pontes e pontões e todos os atravessamentos para ver o estado em que as coisas estavam, de maneira a poder intervir de forma agregada, que é sempre uma vantagem, nesse tipo de infraestruturas. Agora, obviamente que a resposta que estão a dar, dizer que se vai fazer uma grande campanha, eu estou bem sentado neste momento e vou esperar para ver, porque estas intenções raramente têm concretização. A questão é de saber mesmo se o Estado teria capacidade de as fazer a todas. Pergunto, não tinha mais sentido pedir ao dono da obra não, a quem gere cada uma das coisas, os municípios, a Brisa, as Estradas de Portugal, etc., o LUNEC, ir ver se essas entidades estão a fazer a manutenção que é devida das coisas. Concordo plenamente e vou-lhe dar aqui um exemplo próximo. Como sabe, eu estou aqui em Faro, no Algarve. A Via do Infante, que é uma via que está concessionada, em que o concessionário tem a obrigação de fazer operações de manutenção, conservação, etc., tem um sítio que é o Túnel do Arieiro. Eu espero que agora isto não vai assustar muitas pessoas, mas que passa lá regularmente. É em autoestrada, portanto a velocidade a que os carros passam ali é, vamos dizer, pelo menos 120 km/h,
em que aí há uns anos caiu um bocado da zona superior do túnel e há motivos para pensar que aquilo pode voltar a acontecer. Alertei as infraestruturas de Portugal e a resposta que deram é que o concessionário estava em conflito com o Estado por causa das rendas e que, portanto, dificilmente iria fazer alguma coisa. Eu sempre passo naquele túnel, à entrada, desvio-me para não estar na direção do sítio onde aquilo caiu, porque, sendo certo o tamanho que falta lá de betão, se acertou num carro, desfez o carro completamente. E, no entanto, há pelo menos 5 anos que aquilo está assim e não se faz nada. Sejamos claros, os concessionários tomam essas concessões para ter rendimento, em primeiro lugar, cumprem serviços mínimos no que diz respeito a intervenções de reparação, de conservação, porque o objetivo ali está bem definido, é garantir segurança, certamente, mas tirar lucro. E, portanto, há aqui eu diria que há uma abordagem quase filosófica do processo que é difícil de reverter. Sendo verdade que todas essas entidades que o Paulo mencionou deveriam ser mais proativas nesta questão. Não estar à espera que num sítio a estrada resvale um bocado para ir corrigir, devia haver inspeções com regularidade. Não é um filão de negócios especialmente, porque em termos concorrenciais acaba por nem ser especialmente bem remunerado, por aquilo que conheço, mas de qualquer maneira tinha que ser feito. Se não conseguem fazer com os meios próprios, adquiram esses serviços com caderno de encargos, com requisitos, etc. O LNEC não tem capacidade para ser ele a fazer a fiscalização, devia pelo menos garantir que quem tem essa obrigação, que são quem faz a gestão das pontes, dos viadutos, das estradas, autoestradas, etc., estaria a fazer. Deixa-me perguntar-lhe, para percebermos o que aconteceu com aquele troço de estrada que caiu na A1, tem alguma coisa a ver com aquilo que vimos acontecer há muitos anos com a ponte entre os rios, ou seja, foi alguma coisa rigorosamente nada a ver com isso? Nada parecido, até porque a ponte propriamente dita, eu diria que está vivinha da Silva e recomenda-se. O problema é que os utilizadores não querem saber disso, querem saber de toda a via. E aquilo aconteceu à entrada ou à saída, conforme o sentido que se falar, numa zona que normalmente faz a transição entre o terreno, a chamada plataforma de acesso, e a obra de arte, que é como chamam estas coisas. É viaduto quando não tem água. Exato. É ponte quando tem água. Exatamente. Neste caso tem claramente água. Aliás, foi a água que provocou isso. Exatamente. Podem dizer, foi um azar, o dique rebentou e a água foi lavar o aterro e levou o aterro. Eu acho que devia haver ali um reforço e a intervenção que neste momento parece que estão a fazer, estão lá a despejar pedra, pronto, sim senhor. Não sei se isso vai ser a solução adequada para aquela zona, porque o que se constata é que com aquele dique e com aquele canal ali ao lado, dir-se-ia que a ponte sequer devia ser um bocadinho mais comprida, para não estar sujeita aos humores da água. Deixe-me dizer também isto porque é importante. No que diz respeito aos danos provocados pela água, na engenharia civil há quem diga isto de outra maneira, eu costumo dizer que a água é uma entidade de paciência infinita, ou seja, ela está e fica à espera da oportunidade para seguir em frente. Tanto assim que muitas vezes se diz que não se obstrui a água, deve-se conduzi-la. Ali naquela zona, eu acho que ter o canal, aquilo é um canal, com o dique mesmo ali... Pois foi o canal, foi o dique do canal e não o do leito do rio que arrebentou, não é? Exatamente. E portanto levou o aterro, porque a ponte de facto não deve ter quase dano nenhum. E eles agora estão a encher de novo aquele espaço e provavelmente terão que reconstruir o dique. O Sr. Engenheiro entende que era melhor prolongar a ponte, portanto dar-lhe uma outra estrutura. Para fechar a nossa conversa, deixe-me perguntar-lhe se toda a água que tem caído nos últimos dias e nas zonas onde tem acontecido com mais intensidade, se coloca em risco todas as obras de aterro, não é? Todas aquelas que estiverem sustentadas em aterro e tiverem água perto. Bom, o aterro tem exatamente essa característica, porque normalmente é feito com materiais, vamos dizer, inertes, areias, pedras, mas não tem, digamos, coesão que normalmente é dada, por exemplo, quando há mistura de cimento. Mas é isso que costuma-se fazer. O que é que tem que se fazer numa situação destas? É garantir, à volta do aterro, no caso destas plataformas, que a água nunca lhe chega a molhar os pés.
ou seja, desviar de maneira a não dar origem a isto. Pode-se poder dizer que foi uma tragédia, o dique rebentou, a água que foi por ali, mas isto é uma daquelas coisas que normalmente se caracteriza com a lei de Murphy, é uma coisa que, pronto, é um azar, mas uma questão é que devia-se olhar para isto de uma forma um bocadinho mais, enfim, mais exigente para não estar sujeito a isso. Muitas vezes o problema que se tem neste tipo de obra tem a ver com os aterros, a inclinação dos aterros, porque, por exemplo, um aterro para ser estável não pode ser muito inclinado. Eu aqui nos arredores de Faro, desculpe centralizar. Certo, é a experiência que tem. Sim, parte da experiência. Há aqui viadutos relativamente recentes em que quem olha para o aterro antes do viaduto vê uma inclinação tal que a primeira reação que se tem é assim, epá, isto está aqui à espera de acontecer qualquer coisa. Não sei quando é que é, se tivesse esse dom, se calhar... Nós temos visto muitos aluiamentos de terra exatamente por excesso de chuva e terrenos que são inclinados, não é? Como vimos aqui na Costa da Caparica e noutros sítios pelo país onde tem chovido, tem acontecido isso. E, portanto, se o aterro estiver numa obra de arte qualquer, vai ajudar, vai acontecer o mesmo. A inclinação é reveladora de que maneira é que o aterro se está a pôr a jeito, vamos chamar-lhe assim. Está-se a pôr a jeito. Quando é muito inclinado, está-se a pôr a jeito. E, portanto, tenho visto, assinalo, muitas vezes fico a falar sozinho e digo-lhe, Paulo, eu sou um tipo extraordinariamente otimista, mas quando vejo coisas que me fazem tocar uma sineta cá dentro, eu tenho que dizer, se a resposta depois dizem assim, isso não é comigo, é com a empresa não sei quantos, é com as infraestruturas de Portugal, é seja o que, dizem, bom, tudo bem, já foi dito, está dito, mas não tenho perfil para Dom Quixote, tenho mais de Sancho Panza, vamos dizer assim, e portanto não insisto, não tenho essa vocação. Sexta-feira, dia de nova edição do Expresso nas bancas, disponível online em exclusivo para assinantes a partir de quinta-feira à noite. Na manchete, a informação de que vai demorar um ano a reconstruir as estradas destruídas. Autarcas alertam para o perigo escondido em várias infraestruturas, incluindo pontes, diques, estradas e encostas. Governo lança novo plano, mas medidas que foram anunciadas como urgentes ainda estão atrasadas. O Ministério Público abriu um novo inquérito à construção da Casa de Montenegro. Nós vamos voltar no domingo para lhe contar a história de um presidente chamado Tosé. A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho. Até lá, tenha um bom dia, um bom fim de semana. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.